Bem, então agora vamos falar da aula 12, Física 3, Apostila 3, Ótica da Visão, o Olho Humano. Essa é uma aula muito interessante, é do interesse do aluno, seja ele qual for a área. Anomalias visuais, quase todo mundo, infelizmente, tem problema com isso. Bem, na sua apostila, lá na página 49, o desenho do olho humano, os elementos que compõem estão muito bem desenhados. Então, no meu resumo, eu não coloquei de novo. Só te pedi para olhar com atenção a sua apostila. Aqui eu tenho um esquema de um olho humano. De fora para dentro, essa membrana é a córnea. Ela ajuda na convergência dos raios luminosos. Logo abaixo da córnea tem o líquido, chamado de humor aquoso, o que dá coloração aos olhos. Eles são azuis, verdes, castanho, preto. É a íris, é uma estrutura muscular. No centro da íris tem uma abertura, um orifício chamado de pupila, por onde entra a luz. Quando a luminosidade está forte, a abertura fica bem pequenininha. No ambiente mais escuro, a pupila se dilata, aumentando a intensidade de luz dentro dos olhos. Logo atrás da pupila, nós temos uma lente biconvexa, que é chamada de cristalino. Ele é sustentado pelos músculos ciliares. Quando eu olho para o objeto distante, os músculos ciliares estão bem relaxados. Quando eu olho um objeto próximo, por exemplo, a sua apostila, os músculos ciliares forçam o cristalino, mudando sua curvatura, de tal sorte que a imagem forma-se sempre sobre a retina. A isso nós chamamos de acomodação visual. Eu peguei a membrana do olho aqui, e ampliei ela. A camada mais externa é a esclerótica, atualmente chamam de esclera. Logo abaixo nós temos uma região vascularizada, onde passam os vasos sanguíneos, que é a coroide. Por dentro nós temos a retina. Na retina nós temos os côneos, responsáveis pela visão em cores, e os bastonetes, responsáveis pela visão em preto, branco e cinza. Se eu vou colocar linha em uma agulha, eu preciso me concentrar. Na verdade, o que eu faço é jogar a imagem sobre a fóvea. É a região mais sensível da retina, onde temos a maior concentração de côneos e bastonetes. O nervo óptico pega a imagem formada sobre a retina, transforma em estímulos eletroeletrônicos e leva ao centro da visão, lá no cérebro. Essa estrutura aqui dentro é preenchida por uma estrutura celular gelatinosa chamada de vítreo. As principais anomalias visuais são a miopia e a hipermetropia. Raramente os vestibulares cobram uma diferente dessas daí. Vamos começar falando da miopia. O míope vê bem objetos próximos, mas não vê com nitidez objetos distantes. É como se o olho do míope fosse alongado. A imagem forma-se antes da retina. A correção da miopia é feita com lentes divergentes. Como converge muito, junta antes para formar a imagem, agora a lente divergente dá uma afastada, de tal sorte que a imagem cai sobre a retina. Observe como a hipermetropia é o contrário da miopia. A imagem forma-se atrás da retina. Não está conseguindo converger direito. É como se o olho fosse muito curto. Então usa-se uma lente convergente para ajudar a juntar esse raio e formar a imagem sobre a retina. A presbiopia ou vista cansada
ela surge geralmente após os 40 anos. É devido à perda de elasticidade do cristalino e o enrijecimento dos músculos ciliares. A correção da presbiopia ou vista cansada é idêntica da hipermetropia. Não falei, vou repetir. O hipermétrope vê bem objetos distantes e não vê bem objetos próximos. Então, repetindo, o míope vê bem perto e não vê bem longe. O hipermétrope é o contrário, ele vê bem longe e não vê bem perto. Talvez seu pai ou sua mãe já está para ler o jornal esticando o braço. Por quê? Porque ele vê bem longe, mas não vê bem próximo. Eu tenho uma anomalia visual que eu gosto de comentar com os alunos. Apesar da minha idade, eu não uso óculos. Porque esse olho é míope e esse olho é hipermétrope. Esse vê bem objetos próximos e esse vê bem objetos distantes. Por enquanto eu estou acomodado. Como calcular o grau da lente de um míope? O grau é a divergência, 1 sobre a distância focal. E a distância focal será menos o ponto remoto. No seu resumo eu escrevi direitinho que ponto remoto é a distância mais afastada que o míope vê com nitidez. No exemplo que coloquei para vocês, eu falei, o míope vê com nitidez objetos colocados de 15 centímetros a 50 centímetros de seus olhos. Calcular o grau da lente para a correção. Olha que fácil. A maior distância que esse míope vê com nitidez, chamado de ponto remoto, é de 50 centímetros. A distância focal é menos o ponto remoto. Observe aqui na expressão. Portanto, a distância focal é menos 50 centímetros. V, o grau da lente, é 1 sobre a distância focal em metros. 50 centímetros é 0,5 metros. Isso daqui é dioptria. Então, esse míope que vê bem de 15 centímetros até 50 centímetros vai precisar de lentes de 2 graus. Bem fácil. Distância focal é menos o ponto remoto e o ponto remoto é a maior distância que o míope vê com nitidez. Vamos agora à hipermetropia. Para calcular o grau da lente do hipermétrope, o grau é a divergência. 1 sobre a distância focal. Vou precisar da equação de Gauss, 1 sobre E, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. P é a distância confortável de leitura. Uma pessoa que não tem problema visual, coloca o jornal ou o livro para ler a mais ou menos 25 centímetros. Esse aqui geralmente é dado no exercício, mas você pode usar como referência. O P' é a menor distância que o hipermétrope vê com nitidez, chamado de ponto próximo. Então eu coloquei no exemplo de vocês que o hipermétrope vê bem objetos a no mínimo 2 metros de distância. Então o ponto próximo dele é de 2 metros. Por que P' é negativo? Porque imagem virtual é direita. Ninguém quer botar óculos para enxergar de cabeça para baixo. Então eu tenho 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. P, 25, é padrão. E no meu exercício, menos 200. 200 por 25 dá 8, 200 dá 7, vai dar 8 menos 1, 7, 7F igual a 200 centímetros.
200 centímetros são 2 metros. Beleza, o grau é 1 sobre a distância focal em metros. 1 sobre 2/7 vai dar 3,5 graus. Beleza, obrigado.